Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco na igreja, também que estão assistindo essa live. Deus tem sido maravilhoso conosco, tem dado livramento, tem dado uma semana abençoada para cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui na escola dominical para aprender a palavra do Senhor. Todos os irmãos para se colocar em pé para nós fazer uma oração, para dar início mais a essa escola dominical nessa manhã. Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela tua paz, no nosso coração, nossa família, guardado, protegido debaixo das suas asas. Pai, que possamos aproveitar esse domingo na sua presença e logo pela manhã, sendo ministrado pelo teu Espírito Santo, ó Pai, usando a instrumentalidade do pastor Luiz, que nessa manhã vai trazer a palavra bendita e poderosa para o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lição do número 8, a teologia de Zofar. Uma pergunta: o justo passa por tribulação? Então nós vamos estar pensando e aprendendo sobre essa frase e essa teologia, qual um dos amigos de Jó coloca para nós. O texto áureo se encontra em Jó, no capítulo 11, no verso do número 18. Fala assim: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Amém, meus irmãos? Gostaria de chamar aqui a irmã Lília para estar louvando o hino da harpa, hino do número 4, meus irmãos. Ele te tem de te ama.
Aleluia. O objetivo geral da lição: mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Gostaria já de chamar aqui o pastor Luiz, que está trazendo essa palavra essa manhã para nós. Aleluia. Vou chamar aqui o nosso irmão presbítero geral para estar fazendo essa oração. Nosso pastor Luiz. Saúde, amada igreja, da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, porque precisamos de Ti. Amém. Glória a Deus. Santo, Tu és perfeito. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Mais uma manhã o Senhor tem nos concedido para estarmos na Sua presença e juntos meditarmos nesta lição. Essa lição de hoje é a teologia de Zofar. E aí vem uma pergunta: o justo não passa por tribulação? E como o presbítero Diego leu aqui, o objetivo geral é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, irmãos? Hoje nós temos um número bom de irmãos, então vamos ler. Eu leio o primeiro versículo, aí os irmãos vão lendo um após o outro. Fazemos essa leitura. Está em Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, depois capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Então respondeu Zofar na Amatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Mas na verdade, prover a Deus, que Ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Fizesse saber os segredos da sabedoria, que é muito eficaz. Porque sabe que Deus exige de ti menos do que merece a benignidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mas mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então respondeu Zofar, o Naatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonhe, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes que vivi na antiguidade, desde que o homem foi feito. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas por um momento. Ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens. Como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como sonho voa e não será achado, e será apimentado como uma visão da noite. Seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amém? Então esses são os dois discursos de Zofar, o amigo de Jó na Amatita. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó. A fala na série de debates, capítulo 11, capítulo 20.
Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário dos seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Esse então o terceiro amigo de Jó. Já vimos nas lições anteriores, né, os 2 outros amigos. O primeiro, ele fez 3 discursos. O segundo, Bildade, fez 3 discursos. Mas o Zofar, ele faz apenas 2 discursos. E aqui o autor da nossa lição diz que ele foi impiedoso nos seus discursos. E ele foi mesmo muito duro, né? Nós vamos ver aqui que algumas coisas que ele falou tem que ser muito corajoso e sensível para falar, diante do que Jó estava vivendo, né? Ele foi muito duro com seu amigo Jó. O ponto central da nossa lição diz assim, uma afirmação: o justo passa por tribulação. Isso é uma verdade, isso é possível constatar na prática, né? Vemos isso na vida de Jó e vemos também, né, na nossa experiência que cada um nós temos de fé. Quantas vezes nós já vimos os justos passando por tribulação. Tópico de número 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. Isso aqui tudo do ponto de vista de Zofar. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz. Ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Então esse amigo de Jó, ele vai defender esse princípio que os outros defenderam também, de que o justo sempre é recompensado e de que o ímpio sempre é punido. E ele, nessa linha de pensamento, nessa linha do seu entendimento, né, de Deus, do que ele sabia, do que ele tinha conhecimento sobre Deus, ele vem dizer que Jó, ele estava se comportando como um animal, como quem não tem raciocínio, como quem não tem entendimento. Ele estava dizendo que Jó, ele estava sendo, podemos até dizer a palavra, um herege contra Deus, porque Jó, ele defendia a sua inocência. Jó, ele defendia que ele não havia pecado, né? E para os seus amigos isso era um pecado, porque se ele estava sofrendo, ele tinha pecado, e ele deveria assumir o seu pecado. Então é por isso que eles são duros com Jó, é por isso que eles são tão firmes naquilo que eles fazem, porque eles acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era o correto. Eles acham que Jó, no seu argumento, na sua defesa, ele estava usando palavras exageradas,
desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Então essa crítica que Zofar está fazendo a Jó, quando ele olha para Jó e vê a situação de Jó. E a gente pode observar aqui, irmãos, algumas coisas, né? A gente não tem notícia nesse livro de Jó sobre alguma escritura, sobre algum livro da Bíblia. Nós sabemos que o livro de Jó, pelo estudo, né, do comportamento das pessoas, da sociedade, do contexto, então tudo isso mostra que o livro de Jó ele ocorreu num dos períodos mais antigos, mais remotos, talvez antes de Abraão, talvez um pouco depois de Abraão, mas possivelmente nesse contexto, nesse período, né? Então nós não temos notícia aqui que nesse período eles tinham um livro escrito, não temos notícia que eles tinham uma Bíblia para consultar, né? Ainda que fosse o Gênesis, o Êxodo, os 5 livros do Pentateuco, eles não tinham essa palavra escrita ainda. Pelo menos no livro não se menciona nada sobre isso. Então o conhecimento que eles tinham de Deus é aquele conhecimento que vem de geração a geração, que era passado de pai para filho, né? Daqueles que tiveram relacionamento com Deus, daqueles que eram tementes a Deus e daqueles que tinham conhecimento sobre Deus. Esses 3 amigos de Jó, eles estão, nós falamos aqui na semana passada, cheios de boas intenções. Eles não estão querendo matar Jó. Eles não estão querendo ver Jó ser castigado. Eles estão cheios de boas intenções. Eles querem ver Jó ser restaurado. Eles querem ver Jó se levantar. E eles argumentam justamente isso com Jó. Eles falam: olha, Jó, se você se arrepender do seu pecado, se você confessar o seu pecado, se você se humilhar na presença de Deus, o Senhor vai te levantar. O Senhor é misericordioso. O Senhor vai restaurar a sua vida. Então eles estavam sim cheios de boas intenções. Estavam fazendo aquilo que eles acreditavam ser o correto. Aquilo que eles haviam aprendido que era o correto. E ainda na semana passada, né, nós mencionamos aqui que muitas vezes aquilo que nós aprendemos não está inteiramente de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós vemos os nossos pastores, né, sempre repetindo: irmãos, leia a Bíblia, ore, procure aprender, participe dos cultos de ensino. Porque nós não podemos ter opiniões próprias, não podemos confiar somente naquilo que nós aprendemos. Nós precisamos ver se aquilo que nós aprendemos está de acordo com a palavra de Deus. Porque se aquilo que nós aprendemos estiver de acordo com a palavra de Deus, maravilha, ótimo, está correto. Agora, se tiver alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, então, aí nós precisamos mudar a nossa opinião. Era esse o caso dos amigos de Jó. Eles precisavam urgentemente mudar de opinião, urgentemente mudar daquilo que eles acreditavam, porque eles não estavam totalmente errados, mas eles estavam parcialmente errados. Nós vamos ver que parte da teologia, daquilo que eles acreditam, daquilo que eles defendem está correto, mas parte está equivocada. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Então, essa lição ela vem afirmando, irmãos, né, que nem sempre o ímpio é punido, e nem sempre o justo ele é recompensado imediatamente. É certo que virá o juízo. É certo que depois que nós partimos para a eternidade, aí o justo vai ser recompensado e o ímpio vai ser castigado. Isso é certo. Mas aqui em vida, nem sempre isso se aplica. Às vezes sim, às vezes não. Falamos também a respeito
lei da semeadura, né, que tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então nós precisamos semear o bem, de acordo com a palavra de Deus, para que possamos escolher o bem. Mas este fato de que nós vamos escolher o bem não significa que jamais vamos passar por tribulação. Então o crente, o cristão justo, ele está sujeito sim a passar por tribulação. Então aqui, agora o autor vai falar a respeito de que Deus não está indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Então, por isso que nós dizemos que essa teologia ela está em parte correta. Realmente, Deus não está indiferente à ação do ímpio. E Zofar está defendendo isso. Deus, ele vê as atitudes praticadas pelo ímpio. E o ímpio, ele recebe muitas vezes aqui, em vida, o pagamento das suas ações, o pagamento do mal, da sua injustiça, de oprimir aos outros, né? E ser ímpio não está... Parece assim, quando a gente fala em ser ímpio, em injustiça, né, traz rapidamente um pensamento sobre as pessoas que têm mais poder, as pessoas que têm mais posse, né, a pessoa que é patrão, que tem poder de mandar no outro, a pessoa que é uma autoridade civil, que tem poder de mandar no outro. No primeiro momento vem esse pensamento à nossa mente. Mas não. O ímpio também pode ser a pessoa mais simples, mas aquela pessoa que muitas vezes ele não perde a oportunidade de fazer o mal para o outro, né? Tem pessoa que às vezes ele não tem autoridade sobre ninguém, mas ele está sempre arrumando um jeito de prejudicar. Às vezes até na fala, né? Inventando mentira, destruindo a reputação do outro, né? Dizendo que o outro fez aquilo que não fez, tentando, né, puxar o tapete do outro. A gente vê muito isso, principalmente aí nas empresas, no trabalho, né? Sempre querendo, às vezes a pessoa querendo armar uma situação para prejudicar outra pessoa, para tentar pegar o lugar do outro. Isso acontece muito. Então o ímpio muitas vezes ele recebe o pagamento, ele recebe a retribuição, né, justa daquilo que ele pratica ainda em vida. Mas o que Jó vai dizer aqui, que está sendo criticado pelo seu amigo, vai falar mais à frente na lição, ele fala assim: mas escuta, então, se isso é verdade, como é que tem ímpios aí que estão tranquilos? Está tudo bem para ele, né? Não tem problema nenhum, está tudo em paz? Então, como é que pode ser verdade essa sua afirmação de que o ímpio sempre é punido? Então ele queria que Jó, na verdade eles acreditavam, eles tinham certeza que Jó tinha um pecado. E eles queriam que Jó confessasse esse pecado, né? E por isso eles pressionam Jó o tempo todo. Número 3, os tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem para nada.
Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações, que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Então vejam, irmãos, aqui o autor afirma que, juntamente com seus amigos, ele havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Eu entendo aqui que nós devemos, como cristão, ter um cuidado nas afirmações que fazemos. Muitas vezes nós temos tanta certeza, tanta convicção, que não paramos para pensar, será que isso realmente está certo? Muitas vezes não paramos para olhar, onde é que esta minha afirmação, onde é que esta minha ideia, ela encontra base na Bíblia? Qual o texto, qual o contexto aonde essa minha afirmação está baseada para que eu possa falar? Os amigos de Jó, eles se achavam verdadeiros representantes do saber e representantes de Deus. Eles não pararam para questionar se porventura eles poderiam estar errados. Eles não pararam para pensar se porventura Jó poderia estar certo. Nós não vemos aqui nenhum registro de que eles dobraram seus joelhos para orar e perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso com Jó? Senhor, será que isso que nós estamos afirmando está correto? E eu, irmãos, eu tenho essa fé. Eu tenho essa crença no meu coração. Quando eu tenho uma dúvida a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, claro que a gente vai perguntar, a gente vai procurar pessoas para nos orientar, mas muitas vezes eu dobro meu joelho e pergunto: Senhor, o que quer dizer essa palavra que eu não estou entendendo? E a gente ouve, os pregadores muitas vezes falando: olha, irmão, quando você lê a Bíblia e não entender, lembre que o autor da Bíblia, aquele que escreveu, ele está bem aí do seu lado, pergunte para ele. E muitas vezes quando nós perguntamos, quando nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, o que quer dizer essa palavra? Muitas vezes o Senhor, ele abre o nosso entendimento e nós podemos compreender a vontade do Senhor ali naquele texto, onde o Senhor está querendo falar conosco. E eu vejo que faltou um pouco isso aqui na vida desses amigos de Jó. Aqui no finalzinho diz: no lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Deus sonda os corações. Deus sabe o que passa na vida de cada um de nós. Só quem pode julgar é o Senhor. Só quem tem condição de dizer está certo, está errado, é o Senhor. Eu creio que todos nós que estamos aqui, nós somos tementes a Deus, somos crentes, de verdade, mas existe, irmãos, no meio da igreja, às vezes pessoas, quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral, pessoas que se levantam para acusar o irmão que está do lado, sem saber o que está acontecendo,
Já aconteceu comigo. A pessoa vir e contar uma história, irmão Diego, falando, olha, aquele irmão, ele fez isso, isso e isso. Aquele irmão está em pecado. E aí, irmão, se você acredita? E aí, se você começa a espalhar isso, a multiplicar isso, né? Aí você acaba prejudicando o irmão, vai fazer aquele irmão sofrer. Se aquele irmão não tiver firmeza, ele pode até sair dos caminhos do Senhor. Então também os nossos ouvidos, eles precisam ter um filtro muito grande, né? Para discernir aquilo que as pessoas vêm falar, para que a gente não venha cair, né? Eu falei ainda há pouco de armadilha, da pessoa que arma uma armadilha para você cair, para você ser enganado e para você prejudicar outra pessoa. Vamos à frente aqui, o tópico 2, a conversão como resposta da aflição. Veja como essa teologia do Zofar, ela tem uma certa verdade, ela tem uma parte da verdade, né? Realmente Deus, ele vai punir os maus? Vai. Agora aqui no tópico 2, ele vai falar sobre a conversão, né? Tem um pouco de verdade? Tem. Purificação moral. Nos versículos 13 ao 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado, e por isso a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiro, conduta correta. Segundo, oração. E terceiro, renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria da sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mérito ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses 3 ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Então ele tenta convencer Jó a uma conversão. E essa conversão, ela passa por conduta correta, oração e renúncia ao pecado, né? Isso aqui me lembra do 2 Crônicas 7,14, um texto muito conhecido. Disse: se o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essas 3 condições aqui que Zofar colocou são parecidas com essa mensagem enviada por Deus, né? Ali diretamente Deus falando com o rei Salomão. Mas primeiro, e o maior problema que eu vejo aqui, não havia como Jó ele se arrepender de um pecado que ele não cometeu. Então talvez o problema não seja nem essa teologia de Zofar, porque no meu entender ele estava correto. A pessoa, ela precisa sim ter uma conduta correta. A pessoa que está em pecado, a pessoa que cometeu um pecado, o que ele está dizendo aqui? Essa pessoa precisa ter uma conduta correta, ou seja, ela tem que parar imediatamente de praticar aquele pecado. Em segundo lugar, ela precisa orar, ou seja, se humilhar na presença de Deus, reconhecer o seu pecado, pedir perdão ao Senhor, e depois ela tem que renunciar ao pecado, que é aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Para a mulher adulta, né? Vá e não peques mais.
Então a teologia dele, pelo menos no meu entendimento, ela está correta, não vejo aqui um erro. Mas o problema é que Jó não estava em pecado. Então como ele poderia se arrepender? Como ele poderia pedir perdão de um pecado que ele não tinha consciência que ele havia pecado? Então ele está aqui tentando impor alguma coisa, né? Ele está tentando forçar. E é justamente aqui o próximo tópico, número 2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de ser livre das suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Veja, irmãos, que laço que estava preparado ali para Jó. Desde o início, quando nós lemos capítulo 1, capítulo 2, o inimigo ele vai diante de Deus e fala assim: olha, Jó, ele é fiel, porque o Senhor deu tudo para ele. Ele é feliz, ele é próspero, porque o Senhor o cercou com a sua misericórdia. E essa palavra cercou aqui, Satanás está dizendo assim: o Senhor está em volta de Jó. O Senhor está ao redor de Jó, o Senhor é a proteção de Jó, o Senhor cuida de Jó em todo momento. Então como é que esse homem não vai ser fiel ao Senhor? Agora tira o que ele tem, para o Senhor ver se ele não blasfema na sua face. E Deus permitiu. Deus falou: tá bom, pode tirar, mas não toque na vida dele. Aí o Satanás vai lá e tira tudo que Jó tinha. E aí Jó se levanta e fala assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher de Jó vem para ele e fala assim: Jó, como é que você está aguentando? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó fala assim: nós recebemos o bem de Deus, agora não vamos receber o mal? Então veja que Jó ali, ele destrói essa teoria do inimigo de que Jó era fiel por causa do que ele recebia de Deus. E agora o amigo de Jó, que temia Deus, que estava ali querendo ajudar, irmão Diego, mais uma vez eu reforço, ele não veio para destruir Jó, ele está tentando ajudar da maneira que ele entendia, que ele sabia. Aí esse amigo, ele está sendo um instrumento na mão do inimigo para tentar fazer o Jó cair, para tentar fazer o Jó pecar. Porque o que ele está falando aqui, o que é? Jó se humilha, pede perdão e fala com Deus, vê se ele não melhora aí a tua situação. Mas Jó não tinha pecado, então do que ele ia pedir perdão? É aí que está o problema dessa questão. A angústia de Jó, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. Capítulo 14. Ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado,
volta a ter brotos novamente, mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água, que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó pergunta: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Irmãos, nós vemos que Jó, ele era sim um pensador, ele era alguém que tinha discernimento das coisas, ele era temente a Deus, já era de idade, ele era um líder ali na sua comunidade, na sua sociedade. O livro de Jó vai dizer que as pessoas vinham até ele para aprender os caminhos do Senhor. Então Jó, ele pensava, meu Deus, ele pensava, e ele tinha a revelação de Deus também, porque coisas que Jó falou aqui nesse livro, irmãos, só o meu Redentor vive. Então, irmãos, o grande problema de Jó assumir, de Jó chegar para os seus amigos: então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir perdão aqui para Deus, vocês oram por mim, e vamos ver se Deus me ajuda. Qual é o problema disso, irmãos? Se Jó fizesse isso, ele ia viver o resto da vida que ele tivesse duvidando. Ele não ia saber o que aconteceu. Ele não ia saber o porquê ele passou por aquilo. Ele não ia entender qual é o propósito da vida dele. Ele não ia entender por que aconteceu aquilo com ele. Então Jó aqui, além de estar buscando uma restauração, além de estar buscando um socorro de Deus, além de estar buscando algo da parte de Deus para a sua vida, ele estava buscando uma resposta. Ele estava buscando o porquê isso estava acontecendo. Ele estava buscando o porquê que tudo isso que ele e os seus amigos aprenderam e viveram durante a sua vida, por que isso estava sendo ali descaracterizado? E eu tive um professor de Sinai que dizia assim: a teologia é como uma parede de tijolos. Ela é construída com base na Bíblia. Mas se você tira um tijolo, essa parede ela não permanece mais, ela cai. Então, se você acredita na Bíblia, você tem o seu entendimento da Bíblia, mas se você tira dali um tijolo daquilo que você acreditava, essa teologia sua acabou. Você vai ter que buscar de novo para você entender qual é a verdade, porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, não existe um versículo aqui que ele esteja contra o que está escrito mais atrás ou mais à frente, porque ela foi inspirada por Deus, é a vontade de Deus revelada. Então, se eu digo, a minha teologia de vida, que eu acredito, é que o justo, ele vai ser recompensado, e o ímpio vai ser punido, sempre, em vida. E de repente a gente vê o justo sofrendo, então, meu irmão, essa teologia acabou. Você tem que começar a estudar de novo para você entender qual é a verdadeira teologia, qual é a verdadeira revelação de Deus a respeito desse assunto. E aqui Jó, ele estava nessa busca. A busca de Jó era por Deus. A busca de Jó
era pelo conhecimento de Deus. A busca de Jó era pela resposta de Deus. Por isso que Jó ele fala, né? Eu vou buscar lá. Na lição anterior, domingo passado, nós vimos que Jó ele busca um redentor, ele busca um intercessor, um advogado. Ele fala assim: eu gostaria de poder clamar a alguém que intercedesse por mim diante do Criador. Eu gostaria de ter alguém que falasse por mim ao nosso Deus, porque Ele é justo, Ele julga com justiça. Então, a busca de Jó era essa, era de uma resposta da parte de Deus para a sua vida, para o seu sofrimento, para aquilo que ele estava passando. A angústia de Jó, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. Esse aqui nós já lemos, né, irmãos? Vamos passar para o tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra Jó de que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão, dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os outros amigos já vinham dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas propiciará uma indigestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Zofar defende aqui mais uma vez essa ideia, né, de que o ímpio ele sempre vai pagar, ele sempre vai ser punido aqui. Jesus ele vai dizer o seguinte, irmãos, lá na passagem do rico e do Lázaro. Jesus disse que havia um homem, mendigo, que vivia à porta de um rico. E ali ele estava sofrendo e os cães vinham para lamber as suas chagas. E o rico vivia lá na sua riqueza, no seu conforto, na sua tranquilidade. De repente, morre o Lázaro e morre o rico. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles vêm e levam Lázaro até o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Aí diz a Bíblia que lá no seio de Abraão estava o Lázaro. E lá no Hades estava o rico. E ambos separados por um grande abismo. E o rico clamava lá do Hades, dizendo: Pai Abraão, deixa-me passar para lá. Deixa-me ter aí com vocês. E o pai Abraão dizia: olha, existe um grande abismo entre nós e vós, e não podemos nós passar para lá e nem vós passar para cá. Aí o rico fala assim: então por favor, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e pingue na minha língua, porque aqui a agonia é terrível. E o pai Abraão responde: olha, o abismo não permite, não há como fazer isso. Aí o rico fala assim: pai Abraão, então peça que alguém vá. Eu tenho 5 irmãos, peça que alguém vá e fale para eles, para que eles não venham para esse mesmo lugar. Aí o pai Abraão responde que não seria possível. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, o rico, ele teve a sua tranquilidade, o seu sossego em vida, e o Lázaro foi afligido.
Mas o Lázaro agora é consolado e o rico é atormentado. Então nessa passagem Jesus está dizendo: às vezes aqui nessa terra vai ter justo que ele vai passar por aflição, ele vai sofrer talvez a vida inteira. Só quem sabe disso é Deus. Só quem determina isso é Deus. E Deus, ele é soberano para fazer isso. Só uma colocação. Aproveitar que nós estamos nesse debate aí, estou só escutando aqui, que tem pessoa que pensa que o justo não pode passar por aflições, por problemas. A Bíblia diz que Deus manda chuva para quem? Para o justo e para o injusto. O ímpio bate o carro, mas o crente também bate o carro. Nós temos que entender uma situação lá do próprio Asaf, no Salmo 73, ele falou que os pés dele quase desviaram por ver a prosperidade dos ímpios. Mas daí ele, no decorrer do texto, ele vai ver o fim dos ímpios. E eu fico assim pensando, principalmente esse tempo que nós estamos passando de pandemia, quantos homens de Deus que partiram? Estava em pecado, por isso que o vírus pegou e matou. Não! Consequência vem para todos. Deus permite. Eu conheci um irmão, até inclusive ele era assíduo numa escola bíblica dominical. Foram aquelas bandas lá do Parque Industrial, Pinheirinho ali. E o homem pegou uma doença que ficou de cama até morrer. Eu fui visitar ele. Dá para você entender isso? Qualquer um de nós que estamos aqui. Outra coisa, irmão, às vezes nós sofremos também por falta de administração na nossa vida. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe administrar. No tempo de vacas gordas, é fácil você bancar tudo. Mas chega uma hora que tem vacas magras. Eu recebo meu pagamento, não é muito dinheiro, mas eu sempre tenho que guardar um pouquinho, porque às vezes vai pintar uma emergência. E tem gente que não. Ele ganha 1.000, ele gasta 2.000. Depois ele fica atribulado. Aí começa a pensar em situação. Deus está me castigando. Mas aí eu falo assim, eu não mereço isso porque eu sou crente. Irmão, crente passa por dificuldade, crente passa luta. Faz mão dinheiro não, porque ele tem muito dinheiro no banco. Ele é crente. Mas vocês não estão aqui? Quem daqui não passou luta? Pega a mão em quem não passou luta. E outra coisa, vai passar até o final. Só que nunca nós podemos culpar a Deus. Tudo a Bíblia diz que nós temos de dar graça. E há pessoas que, infelizmente, a acusação dos amigos de Jó, se Jó não fosse firme com Deus, o que acontecia? Jó tinha abandonado tudo, Jó tinha entregado os pontos. Agora nós temos que entender, irmão, que nós somos sujeitos enquanto nós estivermos na terra. Eu conheci pessoas que tinham muito dinheiro. Às vezes convidava a gente para um aniversário. Estava naquela época que a Rosalene só tinha nato, ela era pequena, e você sentava e as pessoas te serviam ali salgadinho quentinho, coisas chique, de você gastar aí 30 mil reais numa festa, e de repente essa pessoa já não tem mais nada, assim da noite para o dia para tudo. Se a pessoa não tiver um alicerce a Deus, ou ela entra em parafuso, ou ela fica doida, ou ela abandona tudo. Mas nessa lição nós estamos tendo uma experiência da sobrevivência. E outra coisa, sobreviver não é com muito dinheiro, irmão. Sobreviver é com paz no coração. E outra coisa, você falou, qualquer um de nós somos crentes aqui. Alguém um dia nos julgou. Sempre nos persegue. Enquanto nós estivermos nessa caminhada e tiver vida aqui na terra, nós vamos ser perseguidos. Mas o nosso alvo não é olhar pelas perseguições, o nosso alvo é olhar para o céu, olhar para Deus, porque Ele é o nosso advogado. E lá no final dessa lição nós vamos ver
o resultado da perseverança de Jó. Irmãos, nessa parte que ele está falando do conteúdo aí, o próprio inimigo ele vai diante de Deus e fala que ele só serviu porque as coisas estavam boas. A gente muitas vezes também tem que pensar se como a gente está servindo a Deus, se é 100%, se é com alegria, se é com vontade, só quando as coisas estão boas. Né? Nós passamos aqui na nossa família por um caso ali com a minha irmã, e aconteceu o seguinte: ela teve 3 perdas que não seria fácil para ninguém passar. Ela perdeu um bebezinho pequeno, que ela não conseguiu. O esposo dela foi tirado do outro cérebro dele, depois um segundo, e não sobreviveu, nessa mãe morreu. E a minha mãe também, o câncer, também faleceu. Então, eu penso assim, a minha irmã colocou uma mensagem de luto de paz, sabendo que Deus estava no controle de tudo, Deus sabe o que faz. Agora, se é uma pessoa que não tem Deus, ela pode fazer alguma coisa contra a vida dela. Por isso que é importante isso que o irmão está ensinando, que o pastor está falando, que nós temos que ter uma base com Cristo, porque Ele vai dar para nós a prova que nós conseguimos suportar, mas mediante a comunhão que nós temos com Ele. Amém. Então, irmãos, o grande segredo de tudo isso é que o crente, o justo, ele passa pela tribulação. A medida dessa tribulação ele não sabe. Né? Talvez se Deus falasse para nós, a gente até ficaria com medo, existiria, né? Mas Deus, Ele sabe o que nós podemos suportar. E o mais importante é que Ele passa conosco. O crente não passa pela prova sozinho. Pode não ter ninguém do seu lado. Pode não ter ninguém para te dar uma palavra. Que às vezes não tem palavra que ajuda, né? Mas a presença de Deus está ali do teu lado. Você sente a presença de Deus. Você sente o Espírito Santo te abraçando, te fortalecendo e te dando condição para você prosseguir. Então, irmãos, para finalizar, eu queria dizer que o sofrimento do justo, em primeiro lugar, que nós temos que entender, não tem que buscar explicação, irmãos. Deus é soberano e Ele faz como Ele quer. E Ele deixa isso muito claro nesse livro. Quando Ele aparece para Jó, Ele fala assim: ô Jó, escuta, por que você acha que você tem o direito de ficar me questionando? Ô Jó, onde você estava quando eu criei a terra, o mar, quando eu criei os peixes lá no mar? Aonde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas, coloquei cada uma no seu lugar e dei nome a cada uma delas? Por que, Jó, que você acha que você tem o direito de me questionar? Então ali Deus está mostrando que Ele é soberano. Ele faz como Ele quer. Na verdade, glória, eu confirmo que a teologia de Jó era a mesma que a dele. Só que ele não aceitava porque tinha certeza que ele não tinha cometido nenhum pecado. Então ele não aceitava, ele achava que porque ele era justo, ele não podia passar por isso. Era a mesma teologia do caminho dele. Só que o caminho dele não estava na pele dele, não era Deus, e com ele eles pensavam que Jó tinha pecado. Sim, tinha pecado, sim. Mas Jó, a teologia do Jó, na verdade, era a mesma do caminho dele. Ele disse: não, eu não pequei, eu não tenho nenhum pecado, por que Deus está me castigando? Ia mencionar com Deus. Mas na verdade ele tem que mencionar com Deus, não. Mesmo que ele está sendo dificuldade, como está falando, Deus não precisa tanto. Deve pedir a misericórdia dele, mas não questionar por que ele está fazendo isso. Dizer para quem criou por que você faz isso, sendo que foi ele que ninguém criou, eu vou perguntar para ele por que você está fazendo isso comigo. Não tem nenhum razão para isso. Não tem lógica nenhuma. Então é isso mesmo. Aí, irmão Bigabel, o que eu penso é o seguinte: imagina depois, né? Imagina depois que acabou a prova de Jó. Esses amigos, eles também tiveram uma lição muito grande. Eles também tiveram que mudar suas convicções, né? Eles aprenderam com isso. Tudo isso que aconteceu na vida de Jó trouxe uma lição para todos eles. Diga, irmão. Tem muitas pessoas que não sabem o cotidiano da outra, não tem senso de exibição, já vai acusar. Em vez de o irmão estar com problema, vamos orar. Agora criticando. Quantas pessoas às vezes não têm o que comer? Às vezes tem uma situação precária, alguém diz assim: não, vamos ajudar. Aí está passando
Ninguém tem o direito de invadir a vida de ninguém. Isso eu falo por mim, porque às vezes eu tenho um problema e as pessoas não entendem. O Pedro está com problema. Mas eu nunca decidi invadir. Às vezes até, sabe, me ausento, fico dentro da minha depressão, que dificilmente, às vezes, vem de novo, mas a doença. Ninguém vai me perguntar lá em casa se eu estou bem, só que criticar. Então, isso aí é na questão da própria missão que a gente tem que desabafar e viver com ela, porque a gente nunca está sozinho. Se caso veja essa história, isso aí é um argumento para que a gente tenha um Deus que está olhando. E quando ele nos encontrou, ele disse que tudo que nós pedíssemos ele ia fazer. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então vamos para a conclusão aqui. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus, nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado, e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Amém? Para que nós possamos guardar as lições, trazidas para nós nessa passagem de Jó. E ainda temos aqui, irmãos, mais 5 lições, ainda tem bastante coisa boa aqui nessa lição para nós aproveitarmos até o fim deste semestre. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãos, estou agradecido pela palavra. Amém? Isso é um ensinamento para nós no dia de hoje, irmãos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por aflições. Mas eu quero dizer só uma coisa dos irmãos. Já foi falado aqui que nós não passamos sozinhos. E a Bíblia diz que os santos comunicam os santos as vossas necessidades. Se eu estou passando uma provação, uma luta, uma dificuldade, eu tenho que pedir oração, tenho que pedir ajuda. E a igreja tem o dever de orar uns pelos outros. Não é assim? A Bíblia diz orar uns pelos outros. Quantos casos que nós já pegamos de pessoas passando por problemas difíceis, pede oração para a igreja, coloca lá no grupo da igreja, no círculo de oração, e de repente você vem ver a pessoa testemunhar. Ninguém vence sozinho. Ninguém. E outra coisa, eu sou dirigente de igreja, mas tem momentos que não é fácil. Para mim também, passo as minhas dificuldades, passo os meus momentos difíceis. Mas a gente sabe que não se compara com a glória que tem lá no céu. Nem que seja rastejando, mas que a gente tem que vencer, a gente tem que vencer. E outra coisa, problema de saúde, todos nós temos. Não é verdade? Todos nós temos problema. Mas nós temos que pedir a misericórdia de Deus. Se Jó não tivesse um diálogo com Deus, embora muitas vezes questionando ao contrário, e tem muita gente falando, eu também já cheguei a falar, os irmãos, por que eu estou passando essa prova? Por que eu estou nessa situação? Se Deus quer provar, o que a gente vai fazer? A Bíblia diz, quem é a criatura para contender com o Criador? Mas eu fico nas palavras de Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É somente o Senhor para nos fortalecer, para nos ajudar, para que nós podemos vencer. E nós não podemos, como diz a Bíblia, ser frouxos, no dia da perseguição, da luta. Nós temos que lutar, temos que perseverar. E Jó, mesmo passando essas aflições, lá no final, os irmãos sabem o que aconteceu com a vida de Jó. Diz que a Bíblia diz que Deus
abençoou Jó em dobro tudo aquilo que antes possuía. Tanto na família, né, no espiritual, no financeiro, tudo Deus abençoou. Mas tem um ditado também, quando Deus falou para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo que eu te ajude. E se eu se mostrar derrotado, eu vou ser derrotado. Mas se eu levantar as minhas mãos e pedir a misericórdia de Deus, Deus vai pegar nas minhas mãos e eu vou vencer. Amém? Porque a luta é espiritual, irmão. E quando é luta espiritual, é terrível, é muito difícil. Os irmãos se colocam em pé. Eu estava vendo também um vídeo, não sei se algum dos irmãos viu o vídeo, não sei se é o, eu não sei, não vou falar o nome do pastor, porque eu não recordo no vídeo, eu não vi se era aquele pastor, mas provavelmente é o pastor que eu estou pensando aqui, que veio, aquele pastor estava no púlpito, pegou o microfone para pregar, aí veio um profetinha lá batendo o pé, e chegou nele e apontou o dedo para ele. Não vou falar o nome do pregador, mas você também, irmão Diego, que você já falou. Aí o que acontece? Porque é fácil apontar o dedo, é muito fácil eu tentar adivinhar alguma coisa, irmão. Eu vou agora na rede social, aí apontou o dedo para ele, né? E começou ali, dizendo que ele estava em adultério, dizendo que ele estava em pecado, que era para ele descer naquele lugar santo lá, e todo o Brasil ia saber dessa notícia. O irmão ficou olhando. Não, isso chama-se ética. Irmão, na briga, na contenda, você não desce. O irmão simplesmente escutou aquilo e falou para ele que era para ele descer. Ele ficou ali quietinho e abriu a Bíblia para pregar, para ministrar. E o que acontece? Ele falou: eu não estou, mas se ele tiver que desça ele. Você entendeu? Como diz, eu estou bem com Deus, por que eu vou descer do altar? Nós não devemos temer. Recebe, irmão, precisa nem tranquilizar. Deus é que está no comando da nossa vida. Agora, se eu estiver em pecado, aí eu com Deus, Deus comigo, aí o negócio perde. Mas se a pessoa estiver bem, o que a pessoa tem que fazer? Levantar a cabeça, e não é por qualquer coisinha que você vai sair, meu Deus do céu, como um coitadinho. Irmão, nós somos servos e servas de Deus. Somos homens e mulheres de Deus que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas temos que cuidar também. Amém? Hoje à noite, culto evangelístico. Os irmãos estejam aqui adorando o nome do Senhor. Vamos estar orando. Quem precisa de uma oração especial? Vamos orar pela vida do irmão Pedro, né, irmão Pedro? Pedir a Deus para Deus tirar essa depressão por causa da sua enfermidade. Mas Deus é um médico dos médicos. Vamos orar uns pelos outros. Continue orando pelo irmão Jorge Cordeiro, irmão. Precisa de um milagre da parte de Deus. Quantas famílias, né, que estão partindo? Quantas pessoas que estão partindo? Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. E é um Deus que perdoa pecado. Se quer receber perdão de Deus, levante sua mão. Eu quero. Nós precisamos receber o perdão de Deus. Vamos estar orando. O Giovanni aí deu aula para os nossos adolescentes. Deus abençoe. E vamos continuar aí fazendo a obra de Deus, porque Deus é bom. Olha que maravilha, viu? Fico feliz, viu? Deus abençoe, incentive eles a estar aprendendo a palavra de Deus, que é a melhor coisa que tem. Irmão, Deus tem coisa boa para nós aqui ainda esse ano. Você crê assim? Esse ano ainda Deus tem coisa boa. Feita lá em Xarabadagá, porque Deus é maravilhoso. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da oração. Somos falhos, Senhor, nós falhamos, erramos, mas o Senhor não falha, o Senhor é perfeito. O Senhor é Deus que está no comando de todas as coisas. O Senhor é Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é Deus que conhece no profundo do nosso coração. Obrigado, meu Deus, por mais uma manhã de aprendizado da Tua palavra. Senhor, nós estamos firmes, Senhor, não de uma placa de uma igreja,
fazemos parte de uma denominação, mas nós estamos firmes em Ti, Jesus, em Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. Oramos pela vida do irmão Pedro. Repreende, Senhor, este mal, dá força, graça para o Teu servo, para que ele continue alegre, contente, glorificando o Teu nome. Abençoa sua esposa, sua família, seu ministério. Senhor, a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, que viemos aqui para aprender da Tua palavra. Senhor, olha pela vida do irmão Jorge Cordeiro. Faz a Tua vontade, o Teu querer na vida do Teu servo. O Senhor tem poder para entrar lá naquele hospital do Rocio e dar vida para o Teu servo, Senhor. Jesus, cada pedido de oração, cada família representada aqui nesta manhã, os nossos irmãos que nos acompanharam pela live no Facebook e estão precisando de um milagre, entra com a Tua providência com um milagre, Senhor. Oh meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Tenha compaixão e misericórdia de nós. Estende as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, como o Diego testemunhou sobre a sua família. Sabemos que não é fácil, mas temos um Deus que está no controle de tudo, um Deus que vela pelas nossas vidas, um Deus que tem compaixão e misericórdia. Repreende toda opressão, toda depressão, todo síndrome de pânico, todas as forças malignas. Repreende pelo poder do Teu nome. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que cada dia nós podemos fazer o melhor para Ti. Olha, Deus, pelas nossas famílias, nos livra desse vírus infernal, Senhor, que está assolado sobre a humanidade. Nos livra, nos protege, meu Senhor. Coloca, Senhor, Tua mão de poder sobre as nossas vidas. Livra-nos do acusador. Livra-nos, Senhor, Senhor, da acusação do inimigo. Livra-nos, Senhor, e que podemos nós levantarmos nossa cabeça e ver, olhar para o alto, da onde vem o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, nos despede em paz, assim como nos trouxe em paz até aqui. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja por toda a igreja. E nós dizemos: amém. Se Deus é por nós, ninguém do que mais está conosco.